Pode ir para lá que eu vou entrar. Eles são super pontuais. Vai lá na folha. Vai lá na folha, vou mesmo. Não vejo a hora disso acabar. Vai entrar. Está na altura. E o som não está pegando. Microfone, Elcia. Oi, podemos começar? Bom dia a todos. Meu nome é Elcia Sotelo, sou gerente de enfermagem do Hospital Villa-Lobos. É um prazer estar aqui com vocês nesta semana tão especial. Estamos comemorando a Semana do Profissional de Saúde, Dia Internacional de Enfermagem, 200 anos de Florence Nightingale. Dando início às atividades, vamos iniciar o sorteio entre os participantes da palestra de ontem, da Clarice Lispector. Tivemos 160 inscritos. Só um minutinho. Elcia, o número sorteado está na tela, tá? Fica aqui, Michele. Prontinho, agora só abrir o microfone e vamos prosseguir. No final do sorteio, o IDOR vai verificar o ganhador e a gente vai divulgar aqui, tá bom? Opa, já está aberto. Antes de apresentar a nossa palestrante, eu quero relembrar as regrinhas aqui do webinar, tá? Todos os áudios estão no mudo, a apresentação tem duração de aproximadamente 40 minutos, e no final a gente abre 20 minutos para as perguntas. As perguntas podem ser enviadas pelo QA aqui embaixo na parte inferior da tela, tá bom? Eu tenho aqui o imenso prazer, né, de apresentar a gerente de enfermagem do Hospital São Luís São Caetano, a Rita Katayama,
que irá dividir conosco o nosso relato de experiência, porque todo cuidado importa. A Rita é graduada pela Faculdade de Enfermagem Venceslau Braz, em Itajubá, é pós-graduada em Enfermagem Médico-Cirúrgico e Administração Hospitalar, especialista em Dermatologia e Gerenciamento de Enfermagem, MBA em Gestão de Economia e Saúde, educadora e avaliadora do Consórcio Brasileiro de Acreditação, CBA, representante oficial do Joint Commission Internacional, atuação como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Dermatologia e membro integrante do grupo de pesquisa em dermatologia da Unifesp. Realizou trabalho voluntário em 2008 na Costa do Marfim, na África, em projeto humanitário. É um rico currículo aqui e é um prazer tê-la aqui com a gente. Rita, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, até um pouco emocionada. E este é um ano muito importante para a enfermagem. Nós estamos justamente no ano onde comemoramos o bicentenário da Florence, que foi o nosso legado maior, né? Que foi quem começou a enfermagem, que lutou pela valorização da enfermagem, justamente numa época de guerra, numa época de imenso estresse. Nós estamos aqui comemorando esses 200 anos, frente a uma pandemia que está fazendo com que a enfermagem se esforce cada vez mais, mostre a sua garra, que a enfermagem consiga mostrar sua valorização, e está conseguindo, porque hoje a enfermagem, a equipe está sendo considerada heróis, são aplaudidos pelo mundo inteiro. E eu vou começar essa apresentação falando um pouquinho, vamos deixar aqui. Começou aqui no fim, está. Entrou. Está começando aqui do final, vamos tentar acertar. Oi, Rita, é só se você puder apertar Home no teclado do computador, aí ele vai direto para o primeiro slide. Momento, gente. Bom, vamos lá, vamos começar de fato. Bom, a enfermagem desafiando os seus próprios medos para salvar vida. Estamos num momento único, estamos num momento de valorização da nossa profissão. Está cada vez mais difícil, eu sei que tem muitos profissionais, muitas mães longe de seus filhos, mas esse chamado é um chamado único, é a nossa missão imprescindível. Nós, como os profissionais do cuidado, nós estamos mostrando para a sociedade o que é a nossa profissão, por que estamos aqui. E esse chamado é um chamado justamente no Ano Internacional da Enfermagem. Quero parabenizar toda a equipe, não só os enfermeiros, toda a equipe técnica, auxiliares, todo o pessoal que está dentro dos hospitais neste momento. Eu vou começar lendo esta carta que um paciente nos deixou, um paciente que esteve na UTI, e ele deixou e trouxe muita emoção. Hoje, ou melhor, esses dias, descobri porque os super-heróis são mascarados. Conheci muitos super-heróis nessa semana. Sei a cidade que estou, mas não sei o endereço. O Batman me trouxe e fui acolhida em outra cidade por heróis de verdade, lutando contra monstros invisíveis bravamente. Certamente não os reconhecerei fora daqui por causa das máscaras,
mas qualquer palavra seria pouco para expressar minha gratidão. Vi olhares cansados e de todos os departamentos convocados, cuidando insistentemente. Muitos nomes, muitas especialidades e muito carinho. Agradeço e espero conseguir retribuir toda a graça que recebi. Descobri então por que heróis usam máscara, porque existe mais honra que ego, mais dignidade que vaidade. Meus queridos, aguentem firmes, ainda teremos luta pela frente. E obrigada por me salvarem. Meu respeito e minha admiração. A missão de vocês é nobre e estaremos todos na mão de vocês, com muito carinho. Então, gente, essa carta mostra como nós estamos sendo valorizados, aplaudidos, né? O nosso reconhecimento pelo mundo. Nós temos a oportunidade de escrever a nossa história a partir deste momento de extremo desafio. Hoje, os profissionais da saúde, eles são aclamados e estão sendo representados como heróis. E aqui, inclusive, nós temos na unidade de São Caetano, onde os personagens, né, vestidos de heróis, eles homenagearam cada profissional de cada área que estão nesse combate, que estão nesse enfrentamento, ajudando a salvar vidas, ajudando a devolver as pessoas às suas famílias. Qual é a nossa arma? Com tudo isso, nós temos uma única arma, estamos como soldados indo para uma guerra, e a nossa arma é chamada cuidado. Um cuidado de muitas mãos, um cuidado que exige conhecimento, embasamento científico, que exige engajamento, compaixão e amor. Esse cuidado que é fruto de um trabalho sensível e humano, que fortalece sentimentos e conserva a relação entre quem cuida e é cuidado. Quando a gente fala cuidado sensível, é aquele cuidado que ele consegue perceber o imperceptível, que consegue ler o não verbal. Então, muitas vezes os pacientes, eles estão sem condições de falar, sem condições de ouvir, e a sensibilidade do profissional de saúde consegue entender e fazer com que esse imperceptível seja ouvido. Então, é um cuidado de sentimentos, é um cuidado que conserva essa relação de quem cuida e é cuidado. E ele é feito por uma equipe, não só por uma única equipe, né? Ele envolve uma equipe multiprofissional, que numa atitude humanizada, uma abordagem mais ampla e resolutiva, interagem com o paciente e sua família. Aqui nós temos uma foto da equipe multiprofissional na UTI, certamente que não é neste momento agora, né? Mas que é uma rotina só para reforçar para vocês, cada profissional, cada disciplina com sua habilidade, com seu conhecimento, interagindo com o paciente. Então, o paciente no centro do cuidado, para que ele tenha a melhor experiência possível de cada sua passagem nas unidades. Bom, eu vou começar propriamente com o meu relato, né? Eu sou uma enfermeira que sou formada há quase 40 anos. Há quem diga até que eu sou colega da Florence, mas não sou só uma fã dela. E eu vou falar do que aconteceu comigo. Bom, nesses anos todos na enfermagem, eu sou uma enfermeira vocacionada, eu nasci para isso, eu seria enfermeira novamente, por tudo que eu passei e passo, eu faria enfermagem de novo, porque é uma vocação, é um dom nato que está além dos livros, além dos bancos de escolas, ela nasce no coração da gente. Por isso eu sempre falo, para trabalhar com pessoas dentro de sua fragilidade, com pessoas doentes, com pessoas precisando de ajuda, para trabalhar com pacientes. Nós precisamos, porque o nosso produto magno é o cuidar. Então, para isso nós precisamos de vocação.
E vocação está dentro do coração de cada um, né? Não é uma profissão que, bom, eu vou escolher porque tem bastante emprego, dá para trabalhar em 2, ou dá para trabalhar só 6 horas. Não, não dá. Enfermagem tem que ter amor. E, mais uma vez, eu tive essa certeza enquanto paciente. Eu estava dentro do hospital e eu sou uma paciente do grupo de risco. Então, já vinha sendo pontuada pelos meus familiares, que demonstravam diariamente essa preocupação, meus filhos, meu marido, e também até por parte da diretoria do hospital, que já tinha me pontuado para um horário mais flexível. Visto que eu tenho 62 anos, posso falar, porque agora todo mundo sabe, saiu até na revista, né, que eu tenho 62 anos, e eu não acreditava que eu fosse contrair essa doença. E eu fui surpreendida de fato. Eu não quis deixar o hospital, eu não quis deixar a equipe naquele momento onde nós estávamos aumentando o leito, preparando o hospital para receber os pacientes portadores de Covid e admitindo pessoas, né, um aumento grande de vagas, nos preparando para dar o melhor cuidado possível à sociedade. Então, eu não tive coragem de parar, de sair e até mesmo de fazer um horário mais flexível. E então, eu fui surpreendida pelo vírus, né? Comecei num domingo à noite, uma dor intensa, quase limitante no corpo. Eu tinha trabalhado o dia todo, achei que aquela dor pudesse ser alguma coisa relacionada com o trabalho que eu tinha feito em casa, mas era uma dor limitante, diferente de todas as dores que eu já tinha tido. E em seguida eu comecei com febre, e foi a madrugada toda, né? Uma dor de garganta rápida, uma febre alta e essa dor no corpo. Logo de manhã eu fui fazer exame, e quando fiz a tomografia, para minha surpresa, a tomografia já tinha lesão no pulmão. Então, assim, esse vírus, ele é muito rápido e ele vem de formas diferentes. Ele não escolhe pessoas, ele tem ciclos, né? Não tem um padrão, não tem um critério conforme outras patologias. Então, eu já tinha essa lesão no pulmão direito, e nesse mesmo dia iniciei o tratamento com antibiótico terapia, com cloroquina, e cheguei para casa, isso no período da manhã. À noite, já tive que voltar para o hospital e ir direto para a UTI, porque eu comecei a apresentar arritmias, tive uma taquicardia severa, então fui para a UTI, onde eu fiquei 3 a 4 dias, fui para a unidade de internação. No 6º dia, eu fui para casa e fiquei em casa apenas 2 dias, porque eu piorei muito, a saturação caía o tempo todo, eu tinha dores de cabeça, dor nos olhos, diarreia. Então, assim, eu tive praticamente todos os sintomas que essa doença pode trazer. E aí eu voltei na madrugada de domingo, eu fui para casa na sexta-feira, voltei na madrugada de domingo, e com uma saturação muito baixa. Eu tive um broncoespasmo, e no caminho eu estava com um oxímetro, que meu filho, na hora de sair, deu um oxímetro e uma bombinha de broncodilatador. E no caminho a saturação chegou a 82. Eu achei que não dava tempo de chegar ao hospital. Então, foi uma experiência horrível. Foi uma experiência triste demais, porque eu me via frente à morte, eu me via afogando. É uma sensação muito ruim. Então, chegando ao hospital, novamente fui direto para a UTI, onde eu fiquei mais uma semana. Tive alta da UTI, fui para casa novamente e tive a minha 3ª internação com uma hepatite transinfecciosa e até uma suspeita de uma embolia pulmonar. Então, tudo isso é muito assustador.
Então, este resumo eu estou fazendo para contar desses dias todos e agora eu vou falar do cuidado propriamente, né? Então, a visão de quem cuida e de quem é cuidado. Ontem eu ouvi a palestrante falando desta camisola aqui da UTI, e eu também achei essa camisola, ela falou, essa camisola é uma vergonha, a camisola da vergonha. Mas não é a camisola da vergonha, ela é a camisola que realmente fica mais prático para o cuidado. Mas eu também não consegui ficar com ela, porque eu tinha vergonha, porque ela era muito grande, e como tem a câmera em frente, eu achava que eu ficava mostrando o que não devia lá para o pessoal. Então, essa camisola da vergonha, a gente precisa pensar como melhorar isso nos hospitais, que isso é padrão em todos os lugares, né? Nessa visão de quem cuida e de quem é cuidado, eu posso garantir para vocês que aqui tinha uma paciente completamente amedrontada, com angústias, com muito medo da morte, porque tudo que eu ouvia do vírus era muito ruim, tudo que eu tinha lido era ruim. Muitos pacientes passam assintomáticos, mas o que chega para a gente, chegam os pacientes graves, chegam aqueles que têm algum sintoma, então o foco sempre vai no pior. Então eu tinha muito medo da morte, eu tinha muito medo de ser entubado, em ser entubada eu, assim, pavor do tubo. E muitas vezes eu ouvia, olha, dona Rita, o paciente saturou rapidamente, foi para o tubo. Nossa, essa doença é horrível, o paciente está conversando, de repente vai para o tubo. Então, tudo isso foi me causando muito medo. Então, neste cuidado, nesse tempo que eu fiquei praticamente entre vindas, idas e vindas, eu fiquei mais de 20 dias, né? Eu vou falar de cada cuidado, de cada momento, espiritual, emocional, o cuidado técnico, o cuidado seguro, o cuidado da equipe de apoio que estão nos bastidores, mas eu sentia o cuidado indiretamente chegando, o cuidado no momento do acolhimento, da chegada no hospital, o cuidado com a família, o cuidado com os detalhes mínimos que são importantíssimos e o cuidado com amor, humor e compaixão. Bom, no pronto-socorro, atenção, equipe do pronto-socorro, é fundamental esse acolhimento. Quando eu cheguei com aquela saturação baixa, a equipe me esperando, é claro, vai falar, você é gerente de enfermagem do hospital, mas não, a equipe do pronto-socorro já tem esse acolhimento dentro de si. Isto a gente tem ouvido por parte de muitos pacientes e a gente sabe que é forte na rede também. Então, o acolhimento transmite confiança e segurança, né? E ali, neste momento, o cuidado com empatia, a atenção e acolhimento integral ao paciente e à sua família, que chega desesperado e, ao mesmo tempo, tem que deixar o seu ente querido ali, sozinho, sem acompanhante, porque o isolamento desta doença é algo também que traz muita angústia para a gente. Eu estava entre pessoas queridas, entre pessoas que muitos deles eu mesmo tinha entrevistado, muitos profissionais do dia a dia que eu encontro diariamente. Mesmo assim, a gente sente este isolamento porque não consegue ficar com a família. Né? Então, o pronto-socorro, todo pronto-socorro, ele tem que ter uma estrutura física que atenda às necessidades do cuidado e tratamento. O paciente precisa sentir essa segurança desde o primeiro momento que ele põe o pé no hospital. Outro cuidado seguro. Muitas vezes a gente fala, nossa, foi para a UTI. Gente, eu nunca gostei tanto de ficar na UTI igual a este momento dessa doença, porque a doença é desconhecida, não tem um medicamento certo, tudo está baseado nas melhores práticas que estão se usando no mundo, tudo isso foi usado comigo, né? Tudo isso foi feito, mas não tem nada de evidência que isto vai resolver,
isso vai salvar sua vida de fato, porque tem ciclos, tem pioras, tem melhoras, cada hora aparece um sintoma novo. Eu estou há 31 dias da doença e eu ainda tenho sintomas novos. Então, é uma coisa impressionante. E quando eu fiquei na UTI, eu sentia esse cuidado, porque eu olhava o tempo todo para monitor. Eu tinha muito medo da saturação cair, eu tinha muito medo, novamente, eu digo, de ser entubada. Então, eu via, olha, tem um médico que é pneumologista, ele faz broncoscopia, ele é excelente para entubar. Eu até pedi para chamar esse médico. E ele me disse que viu meu pulmão, né? E ele falou, olha, piorou muito. Porque nessa segunda internação, eu não só tinha lesão no pulmão direito, como também não tinha avançado o pulmão direito e também tinham muitas lesões no pulmão esquerdo. Então, aquela semana toda de antibiótico terapia, de cloroquina, ela não tinha melhorado, vamos dizer assim. Talvez ela tenha até salvou a minha vida em partes, mas ela não melhorou a evolução desse vidro fosco no pulmão, de todas essas complicações pulmonares. Então, eu continuei, fiz um novo ciclo com a cloroquina. É claro que hoje a gente escuta falar cloroquina, tem ali dúvidas, mas quando você está com uma doença desconhecida, sem um protocolo definido, sem uma vacina, você quer imediatamente tudo que tem. Tudo que tem, olha, tá fazendo isso, eu quero, tá fazendo isso, eu quero. A cloroquina, pode me dar a cloroquina. Então, na UTI, eu sentia segura por conta do monitor, por conta de olhar o tempo todo a minha saturação. E como eu estava dizendo, esse médico, ele olhou a minha tomografia e eu falei, olha, eu sei que o senhor entuba muito bem, mas eu não gostaria de ser entubada de jeito nenhum, então o senhor me ajude de todas as formas possíveis. Ele falou, olha, a gente pode começar com uma VNI. E eu disse, mas doutor, VNI é pré-tubo. Então, o medo foi muito grande. Neste momento, a gente quer o cuidado mais seguro. Então, está do outro lado, o profissional da saúde que conhece, então ele fica atento a todos os detalhes, as práticas básicas de segurança, que eu sentia isso muito consolidado, a higienização dos conectores, todo aquele cuidado para evitar infecção de corrente sanguínea, as metas internacionais de forma geral. E também eu quero deixar aqui esse item, um plano de cuidado individualizado. Isso é importantíssimo, né, para todos nós pensarmos que este paciente é um paciente que tem vários sintomas que podem aparecer. Então, preparar a equipe para os sintomas possíveis que podem aparecer e também para os efeitos que a medicação pode trazer. Né? Então, por exemplo, cloroquina dá arritmia, né? A cloroquina pode dar transtornos aí de fígado, de coração. Então, o que eu tenho que observar? Então, cada plano de cuidado, ele tem que ser individualizado de acordo com o paciente, mas com a medicação que ele está tomando, quais os efeitos que essa medicação pode trazer. E também a integração da equipe multiprofissional, extremamente importante, extremamente importante. Eu quero aqui aproveitar para parabenizar a equipe de fisioterapeutas, que tem uma função fundamental, né? Eu sempre apreciei e valorizei muito a equipe da fisioterapia, mas eu senti a importância ali a cada momento, a cada exercício, a cada fisioterapeuta que entrava, por mais que eu estivesse desconfortável, ou às vezes cochilando, imediatamente eu estava pronto, porque eu sabia que a expansão pulmonar, a melhoria do meu pulmão dependia muito do trabalho delas também. Então, equipe que está ali na linha de frente, esses fisioterapeutas, lidando com os equipamentos,
com os respiradores e cuidando do paciente de uma proximidade muito grande. Quero agradecer muito. O cuidado também da equipe de nutrição. Então, eu tinha todos os sintomas. Não sentia gosto, o doce, o salgado, o azedo, tudo era igual. Então, não tinha apetite nenhuma. E eu sou uma pessoa que também não tenho reservas nenhuma. Então, isso complicou mais. E eu fui classificada como extrema magreza. Então, vocês imaginam um paciente classificado ali pela nutrição como extrema magreza que não conseguia comer nada. E a nutricionista ia no quarto, ela pensava em oferecer tudo, mas eu não tinha vontade de comer absolutamente nada. Então, eu fui perdendo peso, né, cada vez mais, estava ficando cada vez mais magra. E aí, eu comecei a pensar o que podia me apetecer naquele momento. E parece que veio até uma coisa ali da infância. Eu queria mini hamburguinho, batata frita, salgadinho, sabe coisa que não... Mas era isso. E mesmo assim, elas mandavam tudo o que podia para melhorar meu apetite. Então, são profissionais que têm uma importância fundamental no resgate à vida, no resgate à saúde das pessoas. Também o cuidado emocional. O paciente portador de COVID, ele já assistiu tudo que fala na televisão, ele já está apavorado com tudo, ele tem o pavor. E nós, profissionais da saúde, ainda mais, né? Então, a gente sabe que ouvir o paciente é parte integrante do tratamento, que é a escuta diferenciada, com a presença de um olhar sensível para as questões humanas. Este olhar sensível é importantíssimo, a sensibilidade do profissional da saúde, porque essa sensibilidade vai perceber aquilo que o paciente está precisando, né? Então, eu me lembro os enfermeiros Paulos, os 2 Paulos da UTI. Teve um dia que eu estava desesperada. Eu rezava, pedia, punha em todos os canais de orações, porque eu tenho muita fé e eu pedia muito a Deus o tempo todo. E então um dia, o Paulo, num dia de muita ansiedade, ele ficou conversando comigo mais de 1 hora, e ele falava: qual é o medo maior da senhora? E eu dizia: eu tenho medo de ser entubada, tenho medo de não voltar para casa. E ali ele foi contando de pacientes que estava muito pior, que voltou, começou a dar um monte de exemplos de pacientes que estavam pior, numa condição pior, com mais comorbidades e que retornaram. Então, ele foi fazendo: olha, a senhora lembra dessa paciente? A senhora lembra desse? A senhora lembra desse? Então, aquilo foi trazendo meio um conforto, um alívio muito grande. Então, pensem que a escuta é um ato nobre, de respeito, é uma necessidade básica do ser humano, ser ouvido atentamente, sem julgamentos, sem críticas, né? E ser realmente ouvido na íntegra. Também, pequenos detalhes que fazem a diferença, gente. Esses detalhes são muito importantes. Atenção, equipe do cuidado, atenção, a forma como o cuidado é prestado é tão importante como o cuidado. Uma coisa é você chegar, entregar a medicação, porque a gente tem a percepção. O paciente, eu não estou falando da Rita, gerente de enfermagem, da Rita que é avaliadora, estou falando da Rita, frágil, paciente, que estava ali naquele momento. A gente tem a percepção de quem realmente ama a enfermagem, de quem está ali porque gosta de cuidar de gente, porque gosta de gente, porque é um vocacionado. E tem aquele profissional que faz tudo certinho. Ele leva a medicação no horário, ele faz tudo certo, ele faz infecção de conectores, mas não tem aquele envolvimento afetivo, sabe? Não tem aquele olhar diferenciado
que o cuidado exige. Eu quero aqui falar de criatividade, paciência, solicitude e atenção, que eu percebi muito nitidamente por parte de muitos profissionais. Então, criatividade, uma técnica de enfermagem que cuidava de mim no horário da manhã. Um dia eu olhei no espelho e estava assim, com uma cara tão de acabada, que eu falei, meu Deus, que cabelo é esse? Né? Eu sempre ando pelo hospital com o cabelo tão arrumadinho. E ela falou, por isso não, vamos dar um jeito nesse cabelo. E então ela lavou meu cabelo e ela fez uma escova improvisada com um pente. Ela pegou aqueles pentes fininhos e ela conseguiu fazer uma escova que ficou perfeita. Então, esse detalhe a gente não esquece. O paciente que recebe isso, ele leva isso para a vida dele. Então, eu sempre vou lembrar desse detalhe que a técnica de enfermagem Maria Soraya proporcionou. Quando eu olhei no espelho, o meu cabelo muito melhor e uma escova feita com pente, além de toda a competência técnica. A paciência é um dom que quem cuida precisa ter. E eu me lembro que teve um dia que eu tive 11 episódios de diarreia. Gente, ficar na UTI, um monte de fio, que também é uma coisa que precisava mudar no mundo, né? Tanta evolução tecnológica, e a gente fica com aquele monte de fio, toca toda hora, e para ir no banheiro, pensa 11 vezes, desconecta o dedinho que está ali com o oxímetro, o fiozinho do termômetro, aquele monte de fio do monitor, 11 vezes, e cada vez que eu chamava, eu tinha até vergonha. E a técnica falava, Dona Rita, por favor, não pense nisso, nós estamos aqui para isso, nós estamos para cuidar, nós estamos aqui para atender da melhor maneira possível. Eu vi aquela paciência no olhar dela, e assim, a solicitude, a atenção. Essa mesma profissional, ela aplaudia cada gole de água de coco que eu tomava. E ela fazia aquilo do coração, porque aquilo foi sentido por mim do coração. E então é um profissional de saúde que cuida, que envolve e que gosta de gente. Então aqui, só reforçando o que Leonardo Boff diz, que cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, ele abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Ele representa uma atitude de preocupação, de responsabilização e envolvimento afetivo com o outro. Então, essa preocupação, ela deve estar embutida em todo momento do cuidado. O paciente que está com febre, foi medicado, a equipe, o profissional que está cuidando daquele paciente, ele precisa voltar para verificar se essa temperatura baixou, o que mais nós podemos fazer. Responsabilização, eu estou responsável por este paciente, eu me preocupo com ele, eu quero o melhor para ele. E aí, isso é mais de que apenas, de que simplesmente fazer um procedimento, né? Então, esse momento, a preocupação, olha, tomou uma cloroquina, eu preciso voltar para ver se essa medicação deu algum efeito. Tomou a imunoglobulina, que dá reação, eu tenho que voltar, eu tenho que mostrar essa preocupação e essa responsabilização com o paciente. Só assim eu vou mostrando que eu tenho realmente um envolvimento com ele. Outros detalhes que vão marcar a minha vida e que faz parte, todo cuidado importa, que é o tema principal. Isso foi deixado para mim num tecido de limpeza, num paninho de limpeza. Bom dia, querida. Quando as ansiedades me esmagaram, tu me consolastes e me acalmaste. Então, deixo aqui o salmo e desejo recuperação para a senhora. Logo, logo você vai para casa. Isso é muito importante. Eu recebi esse outro recadinho no quarto. Todos os dias venho até o posto perguntar como a senhora está e dou uma olhada pela câmera. Hoje vi seu rosto
vi em seu rosto um olhar de preocupação. Não sei o que está afligindo seu coração, mas o Senhor vai dizer. E me deixou um salmo que dizia aquilo que estava me afligindo. Então, gente, eu até fico emocionada com isso, que esses detalhes marcam a vida de um paciente. Procurem fazer isso, porque o paciente, isso faz parte do tratamento e são marcas que nós, profissionais de enfermagem, vamos deixando na vida de cada um. Este é o cuidado verdadeiro, este é o cuidado afetivo, esse é um cuidado que envolve o modo de ser do ser humano que está cuidando. Um outro momento que foi demonstrado amor, humor e compaixão, porque o cuidado, ele precisa envolver esses 3 itens, né? Humor, é muito bom a pessoa chegar no quarto com alegria, te cumprimentar com alegria. E eu tive um dia que eu estava muito preocupada, porque meu dímero D estava muito alterado no dia anterior, não era pouco alterado, era bem alterado. E eu tinha conversado com a enfermeira Margarete, que é um anjo do cuidado. E eu disse que estava muito preocupado porque o resultado do dia anterior estava alterado, vários exames alterados, enzimas hepáticas alteradas. E quando o exame do dia chegou e mostrava uma melhora acentuada, ela imprimiu os exames, ela chegou no meu quarto pulando, cantando, com os exames na mão, nessa posição que está mostrando. Isto eu não vou esquecer, jamais. Então, este humor, este amor demonstrado e esta compaixão, porque o que é a compaixão? Colocar no lugar do outro, sentir a sua dor, sentir a sua preocupação e fazer alguma coisa por ele para amenizar aquele momento. E aí eu coloco, praticando a compaixão, os super-heróis assumem o sofrimento dos outros, o compreendem e então buscam soluções criativas para conquistá-lo por meio da alegria e serenidade. Aqui vem de encontro ao que Dalai Lama diz: amor, compaixão e preocupação pelos outros são verdadeiras fontes de felicidade. Então, Margarete, isso é uma fonte de felicidade. E aquilo é bíblico que diz que tudo que a gente faz pelo outro volta para a gente e volta para um familiar da gente. O cuidado espiritual, muito importante, gente. Ser espiritual é uma parte inerente de muitas pessoas. Isso forma a raiz de suas identidades como seres humanos e da vida, dá sentido e propósito. As necessidades espirituais, elas tornam-se particularmente fortes em tempos que as doenças ameaçam a vida ou o modo de vida. E aqui eu quero falar de mais um momento importantíssimo que eu tive. Aqui a doutora Lígia, essa médica muito querida, que ela chegou com essa santinha, que é dela e da mãe, que já fez coisas boas para a vida dela, já trouxe boas marcas para a vida dela e da mãe, e ela foi, olha, eu estou emprestando essa santinha para a senhora, que é minha e da minha mãe. E esta profissional única, ímpar, que é uma fisioterapeuta, uma africana de Angola, ela fez a minha fisioterapia, que por sinal é fantástica, o trabalho, o procedimento dela. E depois de meia hora ela voltou. E ela voltou e falou: olha, a senhora me desculpe, mas eu voltei e eu queria pedir licença para fazer uma oração junto à senhora. E ela fez a oração mais linda que eu tinha ouvido. E olha, gente, existem muitos trabalhos que falam de fé, de cura pelo mundo, né? Que fala de oração. E eu estava no meu 20º dia de febre todos os dias. E depois deste dia eu não tive mais febre. Isso está no meu prontuário, dá para acompanhar, para não dizer eu não tive febre um dia que eu estava tomando Novalgina de 6 em 6 horas. E
eu tive esse anjo que foi ao meu quarto e ela soube abordar o momento certo. Ela teve a sensibilidade, essa sensibilidade que o profissional da saúde precisa ter para fazer a abordagem no momento certo, né? O cuidado espiritual, ele faz parte da dimensão humana e é uma arte que precisa ser explorada, porque precisa um momento certo, não pode ser invasivo, não pode misturar, porque quando a gente fala de cuidado espiritual, a gente está falando de algo superior, não é uma religião específica, mas o profissional tem que ter a sensibilidade de saber o que será bom para ela. E ela deixou, primeiro quando ela saiu, ela deixou no meu quadro beira-leito um recadinho, né, que Deus estava no comando de tudo e que o poder de Deus é transformador. E depois ela voltou e fez esta oração, que foi uma oração muito linda. Também tive enfermeira que fez oração comigo e que foi muito importante. Então, eu queria agradecer muito a doutora Lígia e a Margarida, que fez a diferença, né? Que o cuidado dela importou muito. E a oração, a gente muda a visão, muda o pensamento. Parece que sai daquela desesperança, daquele medo, para um otimismo, para um outro patamar. É uma dimensão muito importante do ser humano. Outro cuidado é o cuidado com a família. O cuidado com a família... Opa, tem que voltar aqui. O cuidado com a família que é muito importante, porque, gente, atrás daquele paciente tem muita gente, tem muita preocupação. Eu sou de uma família enorme, então, pelo menos eu tinha uns 60 familiares aguardando notícia todos os dias. E essa comunicação com a família, que o médico liga na casa para falar, mesmo que a gente manda por WhatsApp, aquele paciente que consegue, não é a mesma coisa. Então, o familiar, ele precisa desta comunicação transparente, porque diminui o estresse e a ansiedade. Mesmo que as notícias não sejam boas, precisam ser faladas. Meu filho, ele se incumbia de fazer o boletim diário para a família, para os amigos. Então, ficava naquela expectativa do médico passar, e eu acho que eu nem vou ler aqui, porque já estou um pouco atrasado, pelo que eu estou percebendo, mas eu queria mostrar nesse relato, o nível de entendimento dele, que não, ele é leigo, não é profissional da saúde, mas como a médica explicou bem, porque ele entendia e ele passava de forma que todas aquelas pessoas que estavam atrás, eles entendiam como o paciente estava. Vou ler só esse pedacinho aqui, ó. Hoje completa 9º dia do início dos sintomas. Ela disse que estão vendo 3 padrões de pacientes. Os que melhoram já na primeira fase de tratamento e não tem complicação entre o 7º e 10º dia. Os que não melhoram e teve uma piora nesse período e passando por esse período tem uma melhora significativa. E os que pioram de uma vez nesse período, que são aqueles que vão para o tubo e que tem um desfecho pior. Graças a Deus, minha mãe está caminhando para o 2º grupo, porque apesar da piora de ontem, conseguiu manter a saturação com quantidade mínima de oxigênio. Ela disse que os que ficam críticos, o oxigênio não consegue segurar e eles vão para o tubo muito rápido. Ela segue com diarreia e sintomas gripais, que podem perdurar por mais tempo, mesmo depois do 14º dia, às vezes. Em resumo, o prognóstico é bom. Minha mãe deve completar o tratamento dessa fase crítica na UTI até quinta-feira, e se Deus quiser, depois estará curada dessa doença. Então, é muito importante isso. Quero agradecer aqui uma outra equipe que está ali na linha de frente, a equipe de higiene. O tempo todo elas entram no quarto, isso em todo lugar, não é no meu quarto, não é no quarto
da profissional de saúde, mas o tempo todo, porque são muitos paramentos que são desprezados e aquele lixo enche, mesmo o resíduo grande, aquele compartimento ele enche o tempo todo e sempre com a carinha alegre, né, que a gente percebia pelo olhar e sempre uma palavrinha, olha, a senhora vai ficar bem, logo a senhora está em casa. Comemorando o aniversário, foi outra emoção, outro cuidado que importa. Façam isso para os pacientes. Lembre do dia do aniversário, passar o aniversário na UTI, com uma doença incerta, com incerteza se ia voltar para casa ou não. Poderia ter sido o meu pior aniversário, mas é um aniversário que será lembrado para sempre, porque eu recebi homenagens de todos os profissionais, de todos os setores, os que estavam em casa, os que estavam fora do hospital, de todos tinha música, e eu não coloquei aqui, mas só para mostrar para vocês que todos foram lembrados, administrativos, setores de apoio, almoxarifado, farmácia. Então, isso tudo eu quero concluindo já e dizer que todo cuidado importa, porque faz parte da essência do ser humano. Todo cuidado, todos devem viver, sentir e valorizar, porque sem o cuidado o ser definha e desaparece. E aí uma pergunta para todos os profissionais de saúde: que cuidado eu, profissional, ser humano, exerço na minha prática diária? Será que é o cuidado que eu gostaria de receber? Será que é o cuidado que eu gostaria que um ente querido recebesse? E agora, fechando com a emoção maior, que foi a minha alta definitiva para casa. E aqui está encerrada a minha palestra. Eu agradeço muito, espero passei um pouquinho do tempo, mas tinha ainda muita coisa para contar e agradecer sobretudo. Rita, muito obrigada por compartilhar com tanta doçura, né? Estou emocionada, quem me conhece já sabe que eu fico mesmo, que com tanta doçura esses dias difíceis que você passou, né? E eu compartilho da mesma postura sua, que nós somos profissionais, que temos que assegurar, né, a parte técnica, mas que a gente é ser humano, né? A gente precisa tocar na outra pessoa para a gente conseguir prestar essa assistência completa. Então, não tenho palavras, você acha que falou tudo que a gente precisava escutar numa fase tão difícil que a gente está vivendo aqui. Eu vou abrir agora aqui para as perguntas, eu vou ler aqui, que tem muita gente desejando 1000 coisas para você aqui. Então, aqui, ó, a Patrícia Bader está parabenizando sua fala, sempre inspiradora e comovente. O Sérgio Zinetti, querida Rita, que não é uma pergunta, apenas para registrar minha felicidade de ver sua recuperação e felicidade em poder ouvir mais uma vez você. Deus lhe deu vários dons, um deles é ser enfermeira e o outro é sua ótima oratória. Muito gostoso de ouvir. É verdade, Sérgio, total. Bom, tem muitas aqui. A pessoa mais rica e sensível, a Mônica Antar. A pessoa mais rica e sensível que eu já conheci na minha vida. Um ser de tanta luz que cura, só da gente olhar. Doutora Rita Katayama, a senhora é luz, é sal na terra. Devo minha vida a Deus e depois a você. Seus relatos de forma doce, sua oratória emociona com todo o zelo que lhe é característica. Sua vida vale a de todas nós, graças a Deus. Você está conosco para contar essa experiência. Você é a cara e a forma que toda enfermagem deve ter. Estou muito emocionada, sem palavras. Parabéns pelo seu relato, sensível e emocionante. Gratidão e apreço eternos. Amamos sua vida. Tem vários relatos assim. Obrigada, Mônica. Amamos sua vida também. A Mônica é uma pessoa muito especial, professora, doutora da Escola Paulista, responsável pela formação de muitos profissionais da enfermagem, e ela é um ser de luz.
Tem muitas perguntas assim, viu, Rita? Perguntas afirmativas, né? Assim, para você. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem vários agradecimentos, muitos, muitos, muitos. Você é muito querida e muito doce mesmo. Exatamente, todo mundo fala isso. Obrigada. Deixa eu pegar uma perguntinha aqui. Tem várias aqui, ó. Uma perguntinha. O seu conhecimento dos processos contribuiu para o enfrentamento da situação? Você acredita que ensinar o paciente sobre o processo de cuidado é parte essencial do processo de recuperação? Sim, o paciente ele deve ser inserido no cuidado o tempo todo. Ele é o protagonista, né? Então, tudo que vai acontecer com ele, ele deve ter esse conhecimento, essa participação, porque eu falo que é a vida dele, a medicação que ele vai tomar é o corpo dele. Então, ele precisa o tempo todo ser inserido, e o fato também de conhecer essa doença e de ver a evolução de alguns pacientes, isso causou mais medo, porque a tendência é pensar sempre nos casos piores, mas a gente precisa também focar nas coisas boas, porque muitos pacientes estão sendo salvos, muitos, muitos, né? Mas o enfrentamento ficou difícil conhecendo outros pacientes que já não tinham tido um desfecho tão favorável, né? Essa doença, esse isolamento que traz, né? Se a gente não tem um apoio grande da equipe e um apoio grande da família, como eu tive de toda a minha família, dos meus 2 filhos, do meu marido, fica mais difícil ainda. Então, por isso, eu reforço apoio o tempo todo que a gente puder dar para esses pacientes, e apoio o tempo todo para os familiares também. Mais uma perguntinha aqui da Patrícia Bader. As lembranças vividas na África vieram à tona durante esse período? Olha, eu tive malária na África, e a malária da África é uma malária que também, quando eu cheguei lá, falaram: olha, toma cuidado com a malária mata, né? Muitas pessoas que vêm adquirir malária e acabam morrendo. E eu tive medo quando eu tive malária na África. Eu voltei no meio do tratamento, voltei sozinha, tomando cloroquina, 6 comprimidos, tomando Tilenol na viagem, uma viagem que demorou, que eu fiz escala, mas eu não tive o pavor que eu tive com a Covid. Eu quis voltar porque eu tive medo de ter complicações lá, longe da minha família, e então me remeteu assim um medo, mas de forma diferente. Talvez por a gente não ter um protocolo ainda definido, não ter um medicamento certo para essa doença, né? Uhum. Olha, Rita, nós temos várias declarações de amor para você aqui. Depois nós vamos passar para você, mas devido ao tempo aqui, né? Nós já temos o nome de quem ganhou o concurso? O concurso, né? O sorteio. Bom, então acho que o nome Eu estou depois... verificando com a Juliana e já te informo, tá? Ah, tá ótimo. Então, deixa eu ver aqui, eu vou ler mais uma declaração aqui. É tão gostoso isso. A Marcela Viana: querida Rita, vivemos de perto este momento com você, rezamos muito e hoje agradecemos a Deus pela sua recuperação. Acredito muito na lei do retorno. Todo o bem que você fez pelas pessoas retornou para você como bênção. Você se dedica há 40 anos pela vida das pessoas, com muito amor, humanização, doação e envolvimento. É um ser humano ímpar. Parabéns pela profissional e por tudo que representa. Obrigada. Então, são muitas coisas de Ela me carinho. emociona.
É emocionante mesmo. É, Que bom, né? Que nós estamos vivendo uma fase, né? Eu acho que está todo mundo transbordando, né? De emoção. Marcela Viana é minha sobrinha. Ah, que linda. É, e ela é enfermeira, e eu tenho muito orgulho dela e da Bruna, que também é enfermeira, e elas falam que se inspiraram na minha profissão. E agradeço muito esse depoimento. Tenho certeza que você foi a inspiradora mesmo. Você inspira mesmo, viu, Rita? É um prazer te Obrigada. conhecer aqui. Já conhecia você pelas outras pessoas, mas não tinha tido o privilégio de conversar com você, Ai, viu? muito obrigada. Prazer te conhecer. Agora eu quero conhecer pessoalmente, passando Ah, por isso. com certeza, com Você vem certeza. visitar a gente também. Tá. Bom, então eu quero te agradecer, né, em nome da Rede Dor, esse compartilhamento de vivência. Você abrilhantou nossa manhã, mesmo nessa parte tão difícil, né? Que você viveu, você dividiu isso com a gente, com essa doçura, como eu falei para você. E a importância de cuidar nesse momento, né? Com o olhar humano, com toda a segurança e o reconhecimento dos profissionais de saúde nessa época, né? Acho que a gente está vivendo todo mundo está reconhecendo muito o profissional e ele como um todo, como você citou, a parte de hotelaria, da parte da nutrição, da enfermagem, fisioterapia, administrativo, farmácia, psicologia, fonoaudiologia, enfim, é um pool de pessoas envolvidas no processo de cuidar, né? Então, muito obrigada. Eu queria agradecer também o Instituto IDOR, a Qualidade Corporativa, a Fabrícia, pela idealização desse evento aí, que enriqueceu a semana. Eu confesso que eu estava muito tensa no início, né? Eu tenho essa parte do computador, é difícil para mim, e foi muito gostoso participar. Então, assim, é muito bom poder ter dividido essa manhã com vocês e com todas as pessoas que estão aqui. Eu só quero fechar também agradecendo mais uma vez a oportunidade e lembrar aqui da psicologia, da rede toda que mandava todos aqueles áudios e que ajuda muito. Então, indiretamente, por meio de áudios diários, eu também recebia e me ajudou muito. Muito obrigada a todos. E um prazer enorme, viu, Elcia? A gente vai se conhecer pessoalmente. Obrigada a todos. Com certeza. Bom dia a todos aí, bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau.